Boa noite a todos, amigos da Abrap, amigos presentes. Estamos aqui a Cristina, a Edna, Cláudia, Denilce, Marina, Murilo e eu, Maria, né? Aqui presencialmente. Mas esse vídeo com certeza vai ser visto por muitas outras pessoas no YouTube, né? Depois, né? Hoje nós teremos mais um estudo, né, da obra Autoconhecimento, uma busca interior, né? E o tema hoje, maravilhoso, né? Subconsciente e sonhos. É um tema que chama bastante atenção, né, de todas as pessoas, todos nós sonhamos, né? E a Cristina que vai fazer a condução do tema hoje. Fica à vontade, Cristina. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes e que vão assistir depois também. Mais uma vez, né, estamos aqui para que a gente possa estudar um pouquinho mais sobre Joana de Ângeles, nesse tema, subconsciente e sonhos, que eu até pensei, nossa, esse tema era para ser da Edna, mas a Edna vai me ajudar, né, Edna? Ajudo. Muito a sua cara, muito bom. E do qual sempre, né, ela nos dá aquele passo a passo básico que ela sempre nos dá de como a gente se conhecer, conhecer é, tudo aquilo que está dentro da nossa alma, do nosso espírito. E nesse momento, com os nossos sonhos. Então, é subconsciente e sonhos. Uma pequena introdução, eu coloquei no fundo a. Eu esqueci o nome desse negócio dos sonhos. Como é que é, gente? Eu esqueci. É Mensageiro do vento. filtro dos sonhos. Filtro do sonho. Filtro Está do no sonho. fundo. Então, o texto Subconsciente e Sonhos, psicografado por Divaldo Franco, atribuído ao espírito de Joana de Ângeles, apresenta uma análise profunda e integrada da natureza dos sonhos e do subconsciente humano, transcendendo a visão puramente psicológica, para incorporar dimensões espirituais e evolutivas. A obra situa-se no contexto de uma busca por autoconhecimento integral, onde o entendimento dos processos oníricos e subconscientes torna-se ferramenta fundamental para a transformação pessoal e a evolução espiritual. Então, quando ela fala de sonhos, ela fala da psicologia, ela fala do espírito e ela fala da nossa evolução. Então, o texto, apesar de abordar traumas, medos, dificuldades, é fundamentalmente esperançoso. Joana de Ângelo nos oferece, nesse texto, compreensão do que está acontecendo, ferramentas para a nossa transformação, método que funciona, esperança de realização e, como sempre, um amor incondicional por nós. Por isso que ele é muito esperançoso, né? A gente está sempre aprendendo. Eu falo que é uma obra magistral, né? De síntese, que integra psicologia, espiritismo e filosofia, em uma visão coerente e transformadora. Oferece não apenas a compreensão teórica, mas ferramentas práticas para o nosso autoconhecimento e a nossa evolução. E a mensagem central dela é muito clara. Nós somos responsáveis por nossa realidade. Nós temos o poder de mudar a nossa realidade. E essa mudança é parte de nosso propósito evolutivo. Os sonhos e o subconsciente não são mistérios a serem decifrados por especialistas. São ferramentas de autoconhecimento que nós podemos usar conscientemente, para a transformação da nossa vida. É que está tapando aqui. Sai. Da nossa vida
Calma. Nós Isso, podemos usar conscientemente para transformar a nossa vida e evoluir espiritualmente. Então, a gente vai começar os sonhos como reveladores da verdade da natureza humana. Ela diz, né, que os sonhos não são fenômenos aleatórios ou meramente fisiológicos, mas expressões diretas e fiéis da realidade interior do ser humano. Então, com palavras dela, né, a complexidade dos sonhos tem merecido dos especialistas na área do psiquismo valiosos investimentos em contínuas tentativas de interpretá-los, originados, na sua maioria, na área do subconsciente. Revelam mais a respeito do ser humano do que pode suspeitar em uma análise apressada. Esse é o primeiro parágrafo do texto. Então, o que ela está querendo dizer com isso? Né, que ela estabelece que os sonhos são espelhos da alma, refletindo com precisão absoluta o estado real da consciência, independentemente de máscaras sociais e autoenganos. Eles revelam verdades que a mente consciente pode estar negando ou ignorando. Você concorda, Edna? Totalmente. Depois eu vou contar um exemplo mais tarde. Maravilha. O segundo ponto, que o subconsciente, como arquivo dinâmico, sem filtros, ele não tem filtro. Então, o subconsciente é um sistema de armazenamento perfeito, mas indiscriminado, que funciona como arquivo vivo de todas as experiências, sem capacidade de crítica ou de seleção. Aí ela diz: nessa faixa estão arquivadas memórias dos acontecimentos vividos, quanto daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos de sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive perturbadoras, como no caso de pesadelos. No próximo parágrafo, ela fala, mais especificamente, porque não temos os recursos da crítica e do discernimento, a sua função é estática, a de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Ela guarda todo o material. Não pode selecionar o que arquiva, que, enquanto aí permanece, pode assomar a consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. Então, Cristina, só um pouquinho. Vou É, falar. na aula que ela fez esses conceitos de subconsciente, eu que passei. Então, assim, vamos lembrar, né? Eu vi. O subconsciente é uma parte do inconsciente, né? Então, Uhum. o que ela está falando aqui, nós que somos junguianos, o junguiano não faz essa divisão de subconsciente, ela traz isso muito claro, né? Esse subconsciente é tudo isso que ela falou aqui, mais alguma coisa que não está falada aqui ainda, é, e que a coisa é meio embolada, né? A coisa não tem filtro, a coisa não é Não tem filtro. selecionada, ela vai de bolo, vai recebendo e vai lá arquivando, né? E eu não sei qual é porque eu não li o texto, né? Mas me parece que isso aí vai sair, bom, depois a gente vê o que vai dar isso aí no sonho. Isso. Eu não vou entrar nisso agora, não. Então, essa característica do subconsciente é simultaneamente limitação e oportunidade. É limitação porque o subconsciente não pode proteger você de conteúdo prejudicial. É Uhum. oportunidade porque você pode programá-lo conscientemente com qualquer coisa, sem resistência interna. Quer dizer, as nossas resistências é que às vezes, ou quase sempre, que nos atrapalham, né, a fazer toda essa programação consciente dos nossos sonhos. Fica meio confuso, eu também fiquei meio confusa inicialmente, mas ela vai clarear.
a dualidade do conteúdo subconsciente. Aí ela dá mais uma esmiuçada nessa questão dessa dualidade. Então, o subconsciente armazena tanto material perturbador quanto construtivo, refletindo a dualidade da experiência humana. Então, ela diz no texto, né? Anseios e medos não digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação castradora, interrogações sem resposta, que se transformaram em conflitos da personalidade. Prosseguem aguardando esclarecimentos, liberação. E em seguida ela fala: da mesma forma, as impressões agradáveis e salutares, os sucessos e alegrias, as aspirações realizadas e os desejos satisfeitos afloram. No momento do sono, tudo isso também aflora no momento do sono, produzindo agradáveis manifestações em forma de sonhos. Então, é a dualidade das coisas, né, desagradáveis, coisas ruins que acontecem na nossa vida e as coisas boas. Isso tudo vai se misturar e vai vir em forma de sonhos. Então, a Joana, pelo que eu entendi, ela diz que o subconsciente não é depósito de traumas, como frequentemente se acredita. É arquivo equilibrado que contém tanto feridas quanto recursos, tantas limitações quanto potencialidades. A qualidade dos sonhos reflete exatamente o que você alimentou mentalmente. Essa é uma das frases das quais eu mais gostei. Ô, Cristina, Oi. na minha prática, com trabalho em sonho, o que eu tenho percebido assim, se a pessoa tá passando muita dificuldade, né, na vida dela, tá? Ela tem, às vezes, sonhos compensatórios, sabe? Para ela poder, né, ela no Seguir em sonho, frente. para ela poder seguir em frente. Eu tenho percebido isso muito cotidianamente, sabe? Ela tá com aquela vida dura, né? E aí ela sonha uma coisa compensatória, sabe? Uma coisa boa, Então, nesse sabe? texto, ela fala algo parecido a isso, que vai passar Né? aqui na frente, que é Aham. na parte que junta a nossa parte evolutiva, digamos assim. É onde entra a espiritualidade. Ela vai Uhum. falar isso daqui a pouquinho. Que quando a espiritualidade ela entra, e eu gostei muito dessa frase que você falou da compensatório, né? Que você falou? Compensação, compensatória, compensação. Isso. Que isso quem nos dá é a nossa parte, a parte espiritualista nossa, do ser humano, né? Que calhou exatamente com o que ela falou, Edma. Perfeitamente, você vai ver. Deixa eu ver se já é o próximo. Esse, deixa eu só falar aqui. A qualidade dos sonhos reflete exatamente o que você alimentou mentalmente. Eu vou falar um exemplo aqui, já não do sonho compensatório, tá? Mas pegar nessa frase aqui, ó. Uma pessoa, né? Comentou primeiro todo, assim, foi das férias, né? Quando a primeira sessão, depois que eu fiquei o tempo de férias e tal, né? Aí na primeira sessão, quando eu retornei, foram assim só eventos ruins, vamos dizer assim. Foi Natal, Ano Novo e tal, e até chegar fevereiro, quando eu comecei a atender, né? E aí, no final da sessão, ela relata um sonho, a pessoa relata um sonho. E o sonho, a pessoa comia fezes dela mesma, sabe? Bem dura. E, e aí eu perguntei, você entende esse símbolo? O que que é isso, né? Vocês entendem qual é esse símbolo desse sonho dela? Não sei, fala aí pra gente. Ô, Edna, coisas que ela não digeriu ainda. Que precisa ainda mastigar, né? Precisa ainda Não, na engolir. ver, na verdade é muito mais simples do que isso. O sonho dela representou tudo que ela me falou.
entendeu? Porque ela deixou para Uhum. contar o sonho no fim, né? E aí esse sonho ela teve já no final, quase já perto da sessão, sabe? Uhum. Então, assim, essa fezes, né? É, na verdade, tudo que ela estava engolindo de eventos ruins da vida dela, desse período todo. É simples, É mais não simples do é? que a gente imagina, né? Mais Eu simples tinha do que a gente pensado igual a imagina. Marina. É. Mais simples do que a gente imagina, entendeu? Sabe? Uhum. Foi Então, muito na hora para a interessante. gente simplificar e não a gente Então, tentar. assim, ela estava com a mente, igual ela falou aqui, ó, reflete exatamente o que você alimentou mentalmente. Então, ela estava tão envolvida com tantos problemas, né, que ela veio esse símbolo para ela, né? Deixa eu colocar minha bateria aqui que está acabando. Veio esse símbolo tão Perfeito, Edna. forte, né? Forte para ela, sabe? Perfeito. Posso ir passando? Ou você quer falar mais alguma Não, coisa? não, eu vou só ligar a bateria aqui que está no fim. Pode continuar. Agora ela começa a falar, ó, dimensão espiritual dos sonhos, desdobramento astral. Além de manifestações subconscientes, os sonhos podem ser experiências reais do espírito em dimensões não físicas. É exatamente aquilo que você estava falando. Aí ela diz: sem dúvida, em muitos casos, o eu superior, o espírito, em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contatos com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se reapresentam benéficas, gratificantes no campo onírico. Então, Joana propõe que durante o sono, o espírito, a consciência imortal, não está confinado ao corpo físico. Realiza experiências reais em outras dimensões, mantém contato com outros seres espirituais, e essas experiências são traduzidas pelo cérebro em linguagem onírica. Isso explica por que alguns sonhos parecem tão vívidos, significativos ou proféticos. Porque realmente aconteceram. Então, vai ver que dessa parte, Ed, né, aquilo que você falou, né? A pessoa pode estar passando por muitas coisas ruins, mas aí vem, né, esse sonho, né, com seres, né, com nossos amigos espirituais, né, pacificando um pouco, né, todas as coisas que a pessoa está Sonho passando. compensatório. Aham, pode Isso. ser. Eu posso contar mais um, esse é meu, Pode? desse aqui. Quando eu acordei, eu falei, nossa, eu estava sonhando. Eu imaginei que eu tivesse acordada, de tão real que foi. Dia 6 de fevereiro, desencarnou um que era meu amigo e que era esposo da minha prima, né? E ele passou um tempão internado, né? Teve câncer, tal, e aí foi bem complicado o final dele, sabe? E aí eu sonhei que eu estava com ele, né, num lugar que eu não conheço, lugar público, não num lugar assim bem simples, né, de banco de madeira e tal, e com pessoas também que eu não conhecia, não sei, uma prima que não é da parte dessa minha prima, né, que essa minha prima é materna, eu estava do lado de uma prima paterna, né, e ninguém via. E ele estava recém. Eu sabia que ele tinha desencarnado, ele estava magro, do jeito que ele desencarnou, ele estava bem magrinho, né? E estava com um curativo na perna. E o problema dele não era na perna, mas ele me apresentou assim, sabe? E aí me contando, me relatando de que ele estava fazendo, e me contando mesmo como é que ele estava, sabe? Olha. Me contando, sabe? E foi tão real e ninguém via eu falar. Por isso que eu achei que no sonho era real. Porque só eu via. Eu falei, mas vocês não estão vendo o João? Ele chama João, né? Vocês não estão vendo o João? O João aqui. Ninguém via, só eu via. Eu achava aquilo, sabe? E aí ele falou para mim que ele estava revendo, né? Ele estava refletindo muita coisa sobre a vida dele, sobre as coisas dele, sabe? Eu achei tão real, sabe?
É mais ou menos isso aqui, a gente realmente se encontra. Então, para mim não foi, aquilo não foi um sonho, assim como, né? Foi um encontro mesmo, sabe? Foi muito real. É a dimensão espiritual que a Joana nos É, traz. foi. Aí ela diz agora da libido. Isso aí é bem interessante. O papel da libido, que é a energia criativa fundamental. Então, a libido, a energia sexual, é força criativa, neutra, que necessita direcionamento consciente para fins construtivos ou destrutivos. Aí ela diz: a libido, igualmente, desempenha papel importante neste campo, em razão dos desejos, das frustrações e dos impulsos sexuais contidos, mal direcionados ou excessivamente liberados. Tais ocorrências são automáticas, decorrentes de muitos fatores, como a exaltação, o estresse, a depressão, as fobias e os desejos. Então, eu entendi que a Joana não demoniza a libido, reconhece-a como força vital, que, quando reprimida, gera frustração e manifestações perturbadoras nos sonhos. Quando descontrolada, gera obsessão. Quando direcionada conscientemente, pode ser transmutada em criatividade, arte, serviço e expressão espiritual. Então, muitas coisas, acredito que dos sonhos dos nossos pacientes, a gente pode descobrir até alguma coisa relacionada à parte sexual, né? Que a maioria das pessoas tem mais dificuldade na hora de falar sobre isso, né? Então, acredito que o sonho também possa ajudar nós, psicólogos, né, a verificar essas questões até da própria sexualidade. E aí, vocês concordam É verdadeiro, com a Cristina. Joana de Ângeles? Quem vai discordar, né? Então, tem a transição do automático ao consciente. O ponto de virada é agora, né? Que ela vai nos dar o caminho, digamos assim, para a gente percorrer, para a gente se entender com os nossos sonhos, né? E dar a transição. Então, é possível e necessário sair da reatividade inconsciente para assumir o comando consciente sobre os sonhos e o subconsciente. Então, é possível. E ela nos diz: saindo das manifestações mecânicas, podem-se programar os sonhos que se deseja ter. Olha isso. Assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes, que são os pesadelos. Palavras de Joana de Ângeles. Então, a gente pode programar. Então, acredito que quando ela diz que nós podemos programar, que aí é o nosso ponto principal, né? É a virada. Quer dizer, a gente pode mudar esse jogo, né? A gente pode entender, compreender e melhorar os nossos sonhos. Esse é o ponto de transformação do texto. Joana passa de descrição, como funcionam os sonhos, né? Ela estava descrevendo como é que funcionavam os sonhos, para prescrição, como controlá-los. Ela afirma categoricamente que você não é vítima dos seus sonhos, você é o programador deles. Ou seja, nós não somos vítima dos nossos sonhos, nós somos os programadores deles. E aí, o que nós vamos, né, programar? Tem algumas linhas espiritualistas que têm essa opinião da Joana, né? Como assim? É, de que se programa, pode se programar através da mente. Então, ela está nos dizendo isso. Ah, esse aqui ficou coisadinho, ó. Foi a minha pressa, gente. Vocês me perdoem, eu vou pegar o que está escrito aqui.
A minha pressa deu isso. O mecanismo de controle, material pensante cultivado. Deixa só eu abrir aqui para ver o que era para estar escrito aí. Então, mecanismo de controle, né? Material pensante cultivado. O controle do subconsciente reside na qualidade do material pensante que você cultiva e na ação consciente que você exerce. Né? Então, o nosso controle dos nossos sonhos vai estar aonde onde nós pensamos. O que nós estamos pensando? Aí ela diz: a questão reside no material pensante que se cultive, armazenando nos depósitos do subconsciente e assumindo o controle dele, através de pensamentos e ações conscientes. Aí ela continua: qualquer tipo de mensagem é aceito. Portanto, sem reflexão, sem análise de qualidade. Lembra que a gente havia falado anteriormente? Entra tudo que a gente pensa. Detendo o pensamento exclusivamente neste campo, é possível direcionar as aspirações de matéria na maneira produtiva, compensadora, iniciando o tentame na faixa das aspirações. É duro. Espera aí. Que estava no Word. Achei. Então, você é responsável absoluto pelo que entra em seu subconsciente. Como o subconsciente não filtra, você é o guardião da porta de entrada de sua mente. Tudo que você assiste, lê, ouve, pensa, entra no arquivo. Portanto, ao direcionar conscientemente o pensamento para campos produtivos, você reprograma gradualmente o subconsciente. Eu fico pensando nessa fase que ela fala de pessoas que gostam muito de assistir filme de terror. O que você está colocando dentro da sua cabeça? Olha a responsabilidade que a gente tem, né, com tudo aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. E que mensagem que você está mandando para o seu subconsciente? É por isso que até muitas vezes as pessoas têm pesadelos, né? Muitos pesadelos, muitos jovens, crianças, adolescentes que assistem muitos filmes de terror têm pesadelos, relatam pesadelos. Como eu atendo minha experiência bastante com crianças e adolescentes, eu fui me lembrando de alguns casos, né, de adolescentes que gostam muito de filme de terror, mas que relatavam muitos sonhos ruins, né? Pesadelos, muitos pesadelos. E aí, faz sentido? O que vocês acham? Sim. E a gente precisa reprogramar gradualmente nosso subconsciente. Ô, Cris, e não só com adolescentes, né? Porque eu mesmo sou uma, que se eu assisto a uma programação mais densa, mais pesada, né? Igual um filme mais assim de violência, de ação, o meu sono é outro. Muda. Então, assim, às vezes, né, eu tenho que assistir, porque aqui em casa a gente meio que divide. Um dia assiste o que um gosta, outro dia assiste o outro gosta. Tem que E a ser gente assim, né? e a gente acompanha, fica ali, mesmo que você não gosta, tá ali.
Aí, quando eu assisto algo que é do meu estilo, ou uma palestra, alguma coisa assim, menina, pensa o sono à noite, que maravilha. Então, assim, é de modo geral, né? É com o ser humano. É o resultado do que você preparou antes de ir para a cama, né? Antes de dormir. Como você se preparou, né? Como ela fala mesmo. Eu nem assisto. Filme de terror eu nem assisto. Na verdade, eu Não, nunca gostei. Nem adolescente eu nunca gostei. não, eu me recuso também, mas assim, às vezes quando é mais de ação ou tem É. uma história mais pesada dentro daquele filme, mesmo sendo de ação, entendeu? O sono ele já fica mais turbulento, os sonhos ficam mais pesados. No meu início da adolescência, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, nós viajamos para o Rio de Janeiro, né? E nós estávamos na casa, uma casa de praia com a minha tia, e ela colocou o filme, na época era o Poltergeist. E tem uma passagem eu nem lembro direito, mas tem uma passagem desse filme que bate uma árvore, bate no vidro. Hum, Gente, eu tenho até hoje medo. Até hoje eu tenho medo por causa daquilo. é, Então, por isso que eu não assim, nunca mais eu fui assistir filme de terror. E se eu assisto filme de suspense, meu marido morre de rir, né? Porque eu fico doida, eu grito, eu levo susto. aham, Então é melhor não assistir. é. Aí depois no final Eu estava certa. aí depois no final eu falo para vocês sobre o que os sonhos, como são os sonhos para mim. Não, eu fico te contando. Pode falar se você quiser. Não, porque eu quero ouvir todo o conteúdo para eu falar Tá, sobre os meus sonhos. tá, então vamos passar para frente. Eu vou organizar depois esse texto que ficou ruim para passar o texto inteiro. Então, o protocolo prático de programação de sonhos. Aí ela dá o protocolo, olha lá, gente. Ela vai dar o passo a passo para a gente, como sempre. Então, existe um protocolo específico e eficaz para programar conscientemente os sonhos positivos e evitar pesadelos. Estabelecendo um programa de. Ela fala, estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordens ao subconsciente. Palavras dela, tá, gente? Ao mesmo tempo, racionalizando o material perturbador nele já depositado. A gente já depositou material perturbador. Antes de dormir, cumpre sejam fixadas as ideias agradáveis e positivas, visualizando aquilo com o que se deseja sonhar. Então, a gente vai visualizar aquilo que a gente deseja sonhar. Certamente, para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. E aí? Então, o que ela está dizendo nesse parágrafo? Então, uma leitura salutar, alimentação mental positiva, né, de leituras boas, exame de consciência, autoavaliação honesta, liberação de tóxicos emocionais, ira, amargura, ressentimento, oração, conexão com o divino, visualização, fixação de ideias positivas. E essa visualização, eu acredito que possa entrar a meditação, né? Intenção clara, que é propósito, o nosso propósito evolutivo. Nessa intenção clara, Cristina, Ah, eu acrescentaria assim, o desejo de conexão com a nossa, os nossos orientadores, né? Porque assim, através dos sonhos também a gente recebe as nossas orientações, né, para a nossa vida, né? boa. É você se conectar, digamos, com o seu mentor, seu anjo da guarda, né? Aceitando receber as orientações que pode te levar, né? Você pode fazer essa evolução, né? Qual o melhor caminho, né? Ter essa intenção de receber, né? Se abrir para receber, né? Essas informações. Sim.
Mas eu achei muito interessante do que ela falou, né? Que é para tirar o proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral e espiritual. Muito interessante, né? As palavras dela. A dissolução gradual, paciência e persistência. Então, a transformação do subconsciente é processo gradual, que demanda repetição consistente, paciência e compaixão consigo mesmo. Isso ela fala sempre, né? Joana sempre nos fala isso. Então, com a sucessiva repetição desses requisitos, far-se-ão diluídas as impressões angustiantes e negativas dos processos perturbadores arquivados, que cedem área a esses novos procedimentos. Então, não é do dia para a noite, né? Qual a idade que a gente está, né? Não precisa falar, mas ainda tem bastante, né? O que a gente já armazenou aqui dentro da cabeça? Nesse nosso subconsciente. Então, que a gente tenha paciência e compaixão conosco, né? Que fazendo diferente, né? Fazendo o nosso trabalho, todas essas impressões angustiantes e perturbadoras que foram arquivadas, elas vão ceder, né? Esses novos procedimentos que nós vamos iniciar. Aí ela fala também, ó, a mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda tempo e esforço. Algumas vezes, durante a reprogramação, ocorrem as invasões das ideias-hábito, interferindo negativamente e desviando o centro de atenção que se quer preservar. Então, o que ela está querendo nos dizer? Que vai vir as coisas ruins novamente, que já estavam arquivadas. Porém, amorosamente, deve-se retornar ao pensamento inicial, motivador, da experiência em desenvolvimento, até criar novos padrões de conduta mental. Recaída, né? Oi? A famosa recaída. As famosas recaídas. Até criar novos padrões de conduta mental que se estabelecem naturais, fomentando o equilíbrio psíquico e emocional. Então, a Joana reconhece a realidade do processo e diz: não há milagres instantâneos. Não há. Mas com repetição sucessiva, o material negativo é diluído, não eliminado, mas substituído. A palavra que você acabou de falar. Quando recaídas ocorrem, invasões das ideias-hábito, a solução é retornar amorosamente, sem autojulgamento, sem culpa, com compaixão para conosco mesmo. Sempre amorosa, né, gente? Sempre amorosa. Está quase finalizando. Gaia. A abertura para contatos espirituais. Então, agora vem a abertura para os contatos espirituais que ela vai nos dizer. Quando o subconsciente é limpo e elevado, abre-se para contatos com espíritos evoluídos que desejam transmitir mensagens de conforto e orientação. Então, para a gente receber isso, a gente precisa fazer essa limpeza, né? Mudar os nossos hábitos. Perdão. E ela fala: e logo mais, integrados nos alicerces da personalidade, volverão à tona a consciência na lucidez, assim como nos sonhos, abrindo possibilidades a intercâmbio com outros espíritos, que se sentirão atraídos e buscarão transmitir mensagens de conforto, de apoio e de beleza para nós. Lei da atração vibratória, ela diz.
você atrai de acordo com a sua frequência. Subconsciente limpo e positivo atrai espíritos evoluídos. Subconsciente perturbado atrai influências de baixa vibração. É simples. Basta só a gente fazer, né? Como ela disse lá no início, né? Nós somos os arquitetos. Aí tem a lei da semeadura, insistência e qualidade. Os resultados da programação dependem de insistência, nossa, claro, repetição daqueles hábitos, e qualidade, autenticidade do material pensante. Aí ela nos diz: a insistência e a qualidade das mensagens responderão pelos resultados a seguir. Ninguém espera milagres de ocasião no que diz respeito à programação da própria vida. Cada qual respira no clima onde reside, o ar que elabora. Então, não é repetição mecânica que funciona, gente. Não é ser mecânico. É repetição genuína, sentida, acreditada. E não é ocasional, é contínua e persistente. Ou seja, todo dia, 365 dias por ano. A metáfora final é magistral. Você cria o clima mental emocional onde vive e você respira a qualidade de ar que você mesmo elabora. Nós somos responsáveis. Não há escapatória, há apenas responsabilidade. Aí ela nos vem. Nós, como construtores da nossa realidade. A verdade suprema é que nós somos o construtor de nossa própria realidade, através de pensamentos, ações e escolhas conscientes. Aí ela diz: dessa forma, poder-se-á, parafraseando o velho brocardo popular, asseverar: diz-me o que sonhas e eu te direi quem és e qual futuro terás. Olha o que ela fala no texto. Diz-me o que sonhas e eu te direi quem és e qual é o futuro que terás. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Cada um é o construtor de sua realidade, afirmando-se e desembaraçando-se das amarras prejudiciais a que se deixou atar. Quer dizer, nós nos deixamos atar todas essas coisas ruins, prejudiciais, até agora. Né? Então, a gente precisa construir, né, uma nova realidade. Vou falar, nossos sonhos não apenas revelam quem a gente é, eles predizem, assim como eles predizem nosso futuro, porque nossos sonhos refletem os nossos padrões mentais. E nossos padrões mentais criam nossa realidade. Portanto, ao transformar nossos sonhos, nós vamos transformar o nosso futuro. E o último, o propósito evolutivo, reencarnação e crescimento. O que ela está fazendo? Acho que é a Kira. O trabalho subconsciente e sonhos não é hobby psicológico, é missão espiritual, relacionada ao propósito da reencarnação.
Esse trabalho, aí mais as últimas palavras de Joana. Esse trabalho de libertação tem início no pensamento, sob a ação do desejo continuado, vitalizado pela certeza do êxito próximo. Para a superação dos limites, autossatisfação e realizações felizes é que o espírito se encarna na Terra, crescendo a esforço pessoal com tenacidade e valor moral. Então, nós não estamos na Terra por acaso. Nós estamos aqui para superar limites, para realizar-nos, para crescer moralmente. Cada dificuldade, cada pesadelo, cada desafio é oportunidade de evolução. O trabalho com sonhos e subconsciente é parte integral dessa nossa missão. Como sempre, é lindo, né? Então, tem uma verdade central que Joana de Ângeli transmite para a gente nesse texto, que é: nós somos arquitetos de nossa realidade. Nossos sonhos revelam quem somos e predizem o nosso futuro. Ao trabalhar conscientemente com nosso subconsciente, nós não apenas melhoramos nossa saúde psicológica, nós evoluímos espiritualmente e cumprimos o propósito da nossa reencarnação. É claro, né? Então, esta verdade tem algumas implicações. Quais são? São 5 que eu verifiquei. Nós não somos vítimas, nós somos criadores. A mudança é possível através de ação consciente. A transformação, gente, é gradual, mas ela tem que ser permanente, diária. Nós somos responsáveis, mas nós somos apoiados. O propósito existe e nós podemos cumpri-lo, se a gente quiser. Muito obrigada. Gratidão. Muito bom. Eu Textinho ficaria nesse slide difícil. anterior. Deixa esse slide anterior que eu achei maravilhoso. Esse penúltimo. Adorei. Esse? É, muito bom. Essas Excelente. verdades têm implicações, né? É, muito bom. Nós somos responsáveis, mas somos apoiados, né? Muito legal. Esse quadrinho aí que você fez, essas verdades, maravilhoso. A Joana é maravilhosa, né? Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, como que eu não estudei isso antes? É. Né? Mas tá na hora certa, Sim, tudo acontece na hora certa. é agora que a gente consegue compreender de verdade, É. né? Um É pouco agora que eu mais. vou conseguir compreender e mudar É. Uhum. gradualmente, porque nós vamos, né, desviar, vários desvios, mas a gente volta para o caminho novamente, para o caminho reto. Eu vou começar falando assim, para mim ficou a coisa mais bastante nova assim para mim, é essa ideia que você pode transformar o sonho, né? Eu tinha um conceito mais de observar o sonho, né? De trazer essa realidade psíquica, né? Para a consciência, né? Que está lá no subconsciente, né? Como ela diz, mais uma questão de observar, né? Mas realmente ela traz essa questão de você poder transformar esse sonho, né? Através da sua autotransformação, né? Então a qualidade, né? Quando a gente começar a observar que os sonhos mudaram qualidade, significa que a gente também mudou a nossa qualidade psíquica, né? E que ela traz que é possível
você se induzir para mudar o sonho. Isso que eu achei interessante, essa indução, né, de pensamento, de ação antes de dormir, tá? Para você fazer uma indução de um de um sonho com outro tipo de qualidade. E E que que nós não isso somos vítimas, nós somos criadores, nós que é, criamos. Eu também não sabia disso. e o tanto que isso é realmente transformador, porque vai lá no inconsciente, não é no ego, não está na estrutura egóica, não, vai lá no inconsciente, alterar na profundidade, né? Eu achei muito interessante isso, sim. Esse método que ela traz, né? Para a gente utilizar os sonhos em nosso benefício, né? E os Então, textos dela eu acho incrível, que é bem cadenciada, assim, ela bota, é passo a passo. Eu já peguei o ritmo dela. É uhum. passo a passo que ela dá. Né? Um texto tão pequeno e com uma riqueza tão profunda, né? De conhecimento que a gente adquire, né? Então, como a Maria, eu também achei interessante essa questão do. Mas eu entendi o como dela, né? O como dela me fez assim, ressaltar essa, essa coisa nova, sabe? Porque o sonho é produto do subconsciente, conforme a literatura dela, né? Sendo produto do subconsciente, vai na qualidade mental. Então, assim, o que que é que nós estamos selecionando aí através da nossa mente, né? Pensamento, e o que que chega para nós, né? O que que a gente seleciona, né? Então, tudo isso são coisas que a gente coloca no subconsciente que vai refletir também nos sonhos, né? E quando eu falei da questão de alguns espiritualistas, né, algumas linhas espiritualistas terem essa programação para sonho, a diferença da Joana de Ângeles, ela diz na qualidade da mudança nossa. O que não Uhum. é para os espiritualistas essa mudança. É tipo assim, é mecânico. Não, eu vou querer sonhar, né, com um mar calmo. Uhum. Mas assim, o que que eu mudei em mim para sonhar com o mar calmo, Calma. Uhum. né? Então, assim, essa diferença também que eu percebi, sabe? Ela foi Que ela bem clara, traz, né? ela Ela foi traz bem assim, você pode ter uma qualidade de sonho que você quer, você pode, mas não é tão simples assim. Vai depender Uhum. de uma mudança sua. Não Verdadeira. é, não É é assim, uma ah, não, mudança verdadeira. eu quero um mar calmo. Ah, então eu vou sonhar com o mar calmo. Não, mas você fez alguma mudança mental, né? Você preparou, né, os elementos que você está colocando no seu subconsciente. É. e não Então, é isso que ficou mecânico, para é mim, não é sentido. mecânico, exato. Então, isso ficou para mim, sabe? Essa trajetória, né? Então, assim, pode programar? Pode, mas não é mecânico, né? Não é assim, ah, eu quero. Não é bem assim, eu quero. Eu quero e tenho que fazer um esforço interno se eu tenho pensamentos, né? Se eu não tenho Uhum. boa qualidade naquilo que eu envio para o meu subconsciente, né? Eu preciso mudar isso, eu preciso observar tudo isso aí para poder ter, então, controle sobre, né? Sobre Aham. o meu subconsciente e, por consequência, nos sonhos. Eu achei isso legal, isso aí que me chamou atenção. Cristina, eu acho que pode tirar a apresentação, que aí aparece mais o pessoal, para o pessoal fazer comentários. Quem quiser comentar mais também, fiquem à vontade. A Denilson disse que ia falar agora dos sonhos dela. Eu ia falar Fala, nesse Cris. momento. Fiquei Não, curiosa. Eu esse também. conteúdo, esse conteúdo, esse assunto sempre me atrai, assim, eu gosto muito, né, dos sonhos, porque eu sempre tive curiosidade sobre os meus sonhos. E eu não lembro se eu já comentei aqui com vocês, mas eu tenho um caderninho que eu anoto os meus sonhos. Isso já Excelente. desde 2015, se não me engano, quando eu comecei os Gente, estudos que de yoga. riqueza!
Quando eu comecei os Que estudos de patrimônio. Patrimônio, Marina, concordo. Vou e fazer. na mesma época que eu comecei os estudos de Joana, eu estava passando, claro, por várias situações na minha vida. E eu fiz pela primeira vez terapia com psicóloga, né? Então, assim, tudo se encaminhou, né? E a minha questão com o sonho é porque o meu sonho ele tem começo, meio e fim, sabe? Então aí eu comecei a anotar, né? E aí estudando as coisas de Joana e tal, e assistindo palestras. Falei, não, gente, eu vou anotar todos os meus sonhos, isso vai servir um dia para alguma coisa. Então, assim, esse conteúdo, eu achei ele todo muito bom, né? Realmente, essa questão de induzir o sonho, eu acho que, para mim, na minha prática, ainda é meio difícil, ainda tenho que, né, aprender, eu acho que é um exercício. Mas, de lá para cá, depois que eu comecei a anotar e que a gente estuda, né, e começa a assistir uma palestra, outra, você começa a conversar mais, os meus sonhos melhoraram muito. Então, de certa forma, já estão mais conscientes, né? E também, agora eu não sonho com tanta frequência dessa forma. Porque eu tive uma série de meses, assim, eu acho que até um ano ou mais, que praticamente todos os dias eu tinha que levantar de manhã, acordava e tinha que escrever. Aquilo estava ali assim, ó, reverberando, sabe? Aquela coisa que eu tinha que escrever. E eu, ó, escrevia, escrevia, escrevia. Às vezes até eu não tinha nada ali, eu pegava um rascunho, escrevia para depois eu passar limpo aqui. E isso passou, sabe? Agora está mais calmo. Quando eu sonho algo significativo, é um sentimento diferente, então eu acordo, eu sei que eu tenho que anotar. É diferente de sonhos esporádicos, assim, que você lembra de uma cena ou outra, Uhum. né? Então, assim, é muito legal porque hoje, quando ela vem falando dessa questão, e o que você assiste antes, né, de dormir, como você está se preparando para o sonho, para o sono e para o sonho. Então, tem a ver, muito a ver, e eu sou prova disso, porque nessa época aqui, que eu tinha que anotar muito, eu estava iniciando os estudos com ela. Então, para mim, era tudo muito novo nessa área de psicologia, né? E estava também fazendo terapia. Então, assim, foi maravilhoso. Só tenho a dizer que ela é ótima. Nos ajuda muito. É isso que eu queria dizer. E o sonho do paciente nos ajuda muito também no trabalho com o paciente, né? Revela muita coisa assim do Muito. subconsciente, é muito legal também poder trabalhar com essa ferramenta com o paciente, né? E ainda mais agora, dentro dessa nova perspectiva, né? Pois É é. isso. Só voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar, que de vez em quando, quando eu pego as anotações, eu revivo aquele momento, sabe? Porque daí, de certa forma, eu lembro o que é que estava acontecendo na minha vida, Uhum. né? Então, assim, essas anotações servem até para eu rever algumas coisas. Então, é Maravilha. bem legal, assim, quem puder anotar, foi algo que ela me sugeriu, né, na época, porque era muito sonho, muita coisa, e deu super certo. Que É legal. isso. Valeu. É, eu cheguei a notar também uma época, né? Mas acaba se perdendo e nem sei onde que tá o que eu anotei, né? Então, tem que ser uma coisa bem certinha, igual a Denilson, né? O teu caderninho e você, caderninho dos sonhos, Persistente, né? Persistente, igual como a ela Joana falou. fala, né? Desviou, volta de novo. É. Mais alguém, gente? Posso? Bom, primeiro, obrigado, né, Cristina, pelas reflexões, como você falou, você já aprendeu o jeitinho dela, né? Hoje, enquanto você falava, me veio quando eu comecei a torcer para que eu realmente desse certo. Então, eu comecei pela PNL, né? Pela Programação Neurolinguística,
e pela reprogramação neurolinguística das crenças limitantes. E sempre se falou, né, tanto o Richard Blander como o John Grinder, que um era matemático e estatística e o outro era da linguagem, então eles se uniram para criar reprogramação no cérebro. E aí eles já falavam sobre isso, né? E eu falava assim, nossa, eu achava que era uma prepotência muito grande da gente mostrar para o inconsciente, né, o que eu quero guardar lá dentro. Por quê? Porque eu ficava naquele lugar que você mostrou, né, que você traz lá no finalzinho lá, que é aqui, ó. Nós não somos vítimas, nós somos criadores, mas eu estava no lugar de vítima naquele momento da minha vida. Então eu não conseguia me ver como Joana, né, nessa proposta. E aí eu falo assim, é aquela história por que não avisar isso antes, lá atrás? É exatamente isso que eu pensei, gente, como eu não soube disso antes? Porque eu sempre vi a programação neurolinguística, tudo, mas eu nunca imaginei que tinha essa complexidade e facilidade ao mesmo tempo. E facilidade, né? Ou seja, você pode escolher o que você vai guardar. Desculpa. E isso vem muito ao encontro daquilo que está no Evangelho. Eu não lembro agora exatamente onde, não sei se é o Espírito de Sanso que fala, ou é no livro Céu e Inferno. Todos nós recebemos um campo. Você pode plantar o que você quiser. A única coisa que eu vou dizer é que o que você plantar, você vai colher. Do que ele estava falando, se não é do nosso inconsciente ou do subconsciente, né, que Joana está trazendo para nós? E eu vivi uma experiência daquilo que ela falou sobre repressão, principalmente da libido, né? Eu poderia falar que é um estudo de caso, mas na verdade não foi. Foi uma pessoa que eu atendi que teve a sua sexualidade desde a infância reprimida, né? E os seus sonhos eram sonhos de uma sexualidade com animais, de N formas. Então, quando terminou a psicoterapia breve, que foi indo para o final, os sonhos já não vinham mais daquela forma, porque ela conseguiu redirecionar a libido para ela para algo que fazia sentido para a vida dela. E ela entendeu que tudo aquilo vinha sendo reprimido, mas eu queria falar da coragem dessa mulher, desse ser humano. Porque ela estava falando e contando os sonhos dela, né, que tinham demonstravam situações extremamente que para ela se sentia muito envergonhada, era muito vexatório, né, para um ser humano do sexo masculino. Foi o que sobrou, é o que eu tenho para hoje, é você, eu vou jogar tudo em você. Os meus sonhos são esses, eles são podres, e ela começou. E a gente foi analisando isso com o desenvolvimento dela, né? Seja na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, e aí a gente foi observando o quê? A castração, a violência psíquica. Aqueles que deveriam estar cumprindo os papéis de protetores, de orientadores, estavam fazendo o contrário. Então, assim, para nós fica a lição, né? Principalmente para a próxima encarnação, ou seja, como avô e avós, né? É a dose, porque entre o veneno e o remédio, você tem que acertar a dose, porque senão aquilo, né, vai virar veneno, em vez de virar remédio. Então, essa reflexão que eu queria propor, agradecer você, e agora, com Joana, né, e numa nova posição, a gente talvez possa ser, como você disse, criadores, né, e não mais vítima. É isso. É isso. Obrigado. E hoje eu levei meu sonho, fiz a minha tarefa, né? Viu, Edna? Levei minha tarefa para minha psicóloga.
no meu trabalhozinho de casa. Para quem não sabe, é que a Edna né, ela tem um papel maternal nessa questão psicológica do desenvolvimento, do autocuidado, da autocompaixão, e eu, por admirá-la, respeitá-la, né, eu achei com ela um caminho e aceitei esse caminho. E tá indo, viu? Seja como psicoterapeuta, seja como paciente, né? Tá indo em frente. Obrigado, Edna. Legal. Boa Cláudia, noite, meus Marina, amigos. Marina. Queria aproveitar o gancho que o Murilo trouxe para a gente, dessa fala dele do você recebe um campo e pode semear o que quiser. Porém, a colheita é obrigatória, né? Ninguém foge, né? Então, pensando nessa ideia, hoje eu assisti uma palestra sobre a Joana de Ângeles, a reencarnação da Santa Clara no Brasil, né? Porque essa é a previsão que o Divaldo nos trouxe, né? Essa ideia e os estudiosos, né? Que falam muito de Joana de Ângeles, sempre citaram isso, né? Que depois que o Divaldo partisse, ela vai ainda, vamos dizer assim, dar essa palhinha para nós, né? Mais uma palhinha, né? Porque cada reencarnação dela é assim, é um comprometimento com a vida moral, espiritual, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento da consciência humana, do despertar da consciência humana. Então, assim, é, essas vivências que a gente conhece da Joana é um tratado, né, de saúde, de espiritualidade, de ampliação da consciência. Então, eu acho que ela vem mostrando para a gente que é possível, né? Se ela conquistou, se ela chegou, né? Porque se a gente vai analisando todas as reencarnações dela, como essa palestra que eu assisti hoje, as experiências, né, que foi contada, né? É um crescimento da Joana, né? Em cada momento das vivências dela na reencarnação, ela teve desafios, mas ela sempre ficou ali comprometida com aquilo que ela acredita, com o comprometimento dela com o Cristo, né, dela realizar na humanidade a proposta dela desse desenvolvimento humano, dessa aproximação da gente com Cristo, dessa nossa percepção, né, do que é verdadeiro, real, belo, né? Então, assim, é difícil a gente acreditar muitas vezes que um dia a gente vai atingir isso. Mas ó, o que ela fala para a gente é que todos nós estamos fadados a isso. Só que a gente precisa acreditar, né? E esse acreditar, eu acho que é essa coisa da gente começar a realmente aplicar o que ela ensina para a gente, né? É começar a realmente aplicar, né? Então, quando a gente começa realmente a aplicar as coisas que ela nos ensina, que ela nos induz nesse caminho, as coisas vão tomando outro sentido, outra realidade, outras experiências, outras vivências. É muito legal. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Hoje foi muito Bom, top. Cláudia, Eu queria ressaltar. Eu fiquei pensando na questão da imaginação ativa, que é um instrumento, né, que muitos junguianos utilizam para trabalhar os sonhos. E aí eu fiquei no texto
tentando ver qual a conexão que tinha com a imaginação ativa. E tá tudo aqui, tá tudo nas entrelinhas, né? Como tem uma professora que nos ensinou imaginação ativa, né? E aqui o que me chamou a atenção foi assim, ela diz, né, que em muitos casos o eu superior, o espírito, em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contato com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se representam benéficas, gratificantes no campo onírico. Então, dizendo que, e ela diz, conscientemente, nós temos que passar pela consciência. Então, o self, né, ele trabalhando nesse intercâmbio, para que junto venha a nossa consciência esse trabalho que a gente tem que fazer. Mas é tudo concomitante, ela diz, né? Que a gente tem que fazer aquela higienização da mente, a gente tem que tirar os pensamentos negativos, colocar os positivos. E me chamou muita atenção que ela diz assim que eles não são eliminados, eles são substituídos. Então, pensamento negativo ou algo negativo em nós são substituídos por esse trabalho consciente. Então, trabalhando com a consciência, naturalmente eu estou trabalhando com o meu self, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, que está relacionado com a imaginação ativa, foi assim, e logo mais integrados nos alicerces da personalidade, volverão à tona a consciência na lucidez, assim como nos sonhos, abrindo possibilidades a intercâmbios com outros espíritos. Ela está dizendo aqui o intercâmbio com outros espíritos, mas essa integração na personalidade ocorre quando nós vamos eliminar os nossos traumas, a nossa ira, a nossa agressividade, através, né, desse trabalho consciente. Então, eles vão se integrando. A partir do momento que eles vão se integrando, é lógico, né? Nós vamos ampliar a nossa consciência, nosso self vai estar, nossa iluminação vai estar crescendo, né? Nós vamos estar abrindo espaço para a luz, como ela disse, né, na lição passada. Então, tudo é coerente, ela vai assim, colocando aos poucos um conhecimento que é extremamente profundo. E a dizendo assim, não é o único caminho, porque tem muitos junguianos que dizem que a imaginação ativa é um caminho mais rápido de fazer, né? E ela diz não. Mas esse trabalho que ela colocou aqui, de certa maneira, é o trabalho da imaginação ativa, porque conscientemente nós vamos trabalhando os nossos sonhos, vamos mudando, vamos sendo co-criadores, vamos mudando a nossa realidade. E na imaginação ativa é isso, você fazer uma conversa, né, com o seu interior, você transformar, você criar um novo caminho dentro da imaginação ativa, você mudar aquela realidade, integrando novas partes dentro de você. Então, também é a imaginação ativa que ela está falando. É muito lindo. E eu quero agradecer a Cristina, porque é muito, muito, muito bonita a apresentação dela, né? Porque os sonhos são isso, coloridos, né? São cheios de, né? Então eu acho que você quis colocar isso também para demonstrar, né, que os sonhos são isso, é luz, é cor, né? É projeção, é amplidão, né? Que nós temos dentro de nós, né? Acho que é isso. Legal. Olha a riqueza de cada comentário, né, gente? Como cresce, né, para todo mundo. Nós todos crescemos, né, enquanto grupo. Isso. É isso que é a ideia, né? De você não trazer o livro ou o texto só com a sua compreensão, né? É muito, muito legal a compreensão de todos, né? Cada um colocando, né, os seus pontos assim de entendimento. É muito bacana, muito bom. Gratidão, Cristina, foi maravilhoso. Gratidão, Joana, primeiramente, por esse texto maravilhoso. A Cristina que trouxe para gente, aos comentários de todos.
Então, nesse capítulo, ela fecha, né? Ela está fechando com sonhos, mas nesse capítulo ela vem trazer a importância desse inconsciente, né? Né, a gente sabe tão pouco dele, né? Na verdade, nós sabemos tão pouco desse nosso inconsciente, mas ela traz essa responsabilidade, ela nos chama dessa responsabilidade de é, buscar conhecer e transformar, né, aquilo que não está bom, aquilo que está armazenado de forma incorreta, né? Ou seja, limpar o nosso HD, né? Quando o HD está emperrado, não está andando, porque tem um monte de coisas bugando ali dentro, então a gente tem que fazer essa lição de limpar o HD, né? Ok, meninos e meninas? Todos satisfeitos? Podemos encerrar, já deu o nosso horário. Então, vamos agradecer a todos, né? E a semana que vem a gente se encontra novamente para mais um estudo, ok? Com certeza. Tchau a todos.